dia perguntou ao Albert Einstein se ele acreditara em Deus. Ele respondeu: acredito no Deus de Spinoza. Por que ele respondeu assim? Baruch Spinoza enfrentou excomunhão, perseguição e censura, mas sua filosofia sobre a realidade e a natureza transformou o pensamento ocidental. Enquanto muitos enxergavam Deus como um ser distante que governa o mundo, ele demonstrou que a própria existência já é a manifestação absoluta do que chamamos de divino. Essa visão revolucionária abalou religiões e influenciou séculos de ciência e política. Seus escritos desafiaram dogmas, inspiraram revoluções e até conquistaram Albert Einstein. Spinoza não buscava seguidores, apenas compreensão, e alcançou algo raro: superar o tempo. Foi um pensamento perigoso para a época, não é? Sim, Spinoza representava uma ameaça aos dogmas de seu tempo. Em uma sociedade onde a religião dominava não apenas a fé, mas também a política e a moral, questionar a visão tradicional de Deus era um caminho direto para a exclusão. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 23 anos, foi formalmente excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã. O decreto contra ele era implacável, chamado de maldito e pestilento. Foi condenado ao ostracismo total. Para muitos, isso seria o fim. Para Spinoza, porém, foi o começo de uma liberdade inédita. Considerando o episódio da excomunhão de Spinoza pela comunidade judaica, como esse ato de exclusão radical influenciou o desenvolvimento de sua filosofia, sua relação com a tradição judaica e sua concepção de liberdade intelectual? Longe das amarras religiosas, ele pôde desenvolver suas ideias sem medo. Sustentando-se como polidor de lentes, viveu com simplicidade enquanto escrevia obras que desafiariam séculos de teologia. Em vez de um Deus pessoal e intervencionista, Spinoza propôs uma divindade que se manifesta nas leis da natureza. Essa visão panteísta, Deus e natureza como uma só coisa, foi uma afronta direta às religiões tradicionais. Se tudo é parte de Deus, não há milagres ou castigos divinos, apenas a ordem natural das coisas. Furacões não são punições, mas fenômenos físicos. O sofrimento humano não é um teste divino, mas resultado de causas naturais. Spinoza acreditava que a verdade não deveria ser aceita passivamente. Enquanto muitos viam os dogmas como respostas definitivas, ele os enxergava como obstáculos ao verdadeiro entendimento. Estudou filosofia, matemática e ciências, buscando explicar a realidade por leis universais, não por vontades divinas arbitrárias. Sua filosofia influenciou Descartes, mas ele foi além, rejeitando até a separação entre mente e corpo. Para Spinoza, a razão era o único caminho legítimo para o conhecimento, uma ideia perigosa em uma época em que a fé exigia submissão. Como o decreto irrevogável de excomunhão contra Spinoza, não consegui silenciá-lo. Quando foi banido, o decreto não deixava espaço para reconciliação. Mas, em vez de se render ao isolamento, Spinoza viu na rejeição uma oportunidade. Livre das imposições religiosas, mergulhou em reflexões que moldariam a filosofia moderna. Sua sobrevivência após a excomunhão foi um ato de resistência. Trabalhando como polidor de lentes, continuou desenvolvendo ideias que desafiavam o status quo. Enquanto teólogos o viam como um herege, ele escrevia algumas das obras mais revolucionárias da história. Como sua filosofia define Deus? Sua conclusão mais radical? Deus não é um ser separado do mundo, mas a própria substância do universo. Tudo o que existe faz parte dessa divindade, e as leis naturais são sua expressão. Essa visão eliminava a noção de pecado tradicional. O bem e o mal não vinham de mandamentos divinos, mas das consequências naturais das ações. Essa perspectiva teve implicações profundas. Em vez de rezar por mudanças, Spinoza defendia que as pessoas deveriam entender as leis da realidade e agir de acordo com elas. Saúde, por exemplo, não viria de milagres,
mas de hábitos racionais. Como foi sua influência na ciência, política e psicologia? Spinoza não foi apenas um filósofo isolado. Suas ideias influenciaram Nietzsche, Freud e até os pensadores da Revolução Francesa. Seu conceito de liberdade racional ajudou a fundamentar a separação entre igreja e Estado, um pilar das sociedades modernas. Na psicologia, sua noção de conatos, a força que nos impulsiona a perseverar, antecipou teorias sobre o inconsciente. Na ciência, sua visão de um universo regido por leis imutáveis ecoou em Einstein, que via Deus nos mesmos termos, não como um ser pessoal, mas como a ordem cósmica. Spinoza morreu rejeitado, mas seu pensamento sobreviveu. Quando Einstein foi perguntado se acreditava em Deus, respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza." Sua filosofia nos convida a abandonar ilusões e encarar a vida com racionalidade. Não se trata de negar emoções, mas de entendê-las para não sermos escravos delas. Em um mundo ainda preso a dogmas, Spinoza permanece como um farol de lucidez, provando que ideias verdadeiramente poderosas não podem ser silenciadas. O que podemos aprender com ele? Spinoza mostrou que a verdadeira liberdade está no conhecimento, não na crença cega. Desafiou dogmas, rompeu barreiras e provou que a razão é nossa maior ferramenta. Se suas ideias mexeram com você, talvez seja a hora de questionar crenças limitantes. Em vez de aceitar verdades prontas, siga o exemplo de Spinoza. Busque entender os mecanismos que regem sua vida. Quanto mais clareza você tiver, mais poder terá sobre seu próprio destino. O conhecimento sempre foi uma ameaça para quem busca controle, mas para quem deseja crescer é a única saída. Chegou a sua hora de pensar como Spinoza. Você acabou de descobrir como um homem rejeitado por todos revolucionou o mundo com a coragem de questionar. Agora a pergunta é: você vai continuar seguindo dogmas cegamente ou vai abraçar o poder da razão e pensar por si mesmo? Spinoza não teve medo de ser excomungado, censurado ou perseguido, porque sabia que a verdade não se curva ao medo. E você? Vai deixar que opiniões alheias limitem seu potencial? Se quer expandir sua mente, quebrar cadeias invisíveis e descobrir uma liberdade real, clique aqui para se inscrever e receber conteúdos que desafiam tudo o que te ensinaram. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos revolucionários. O conhecimento é sua maior arma. Use-a. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. Juntos podemos espalhar ideias que mudam o mundo. Inscreva-se agora e comece sua jornada pela verdade.